Antes do Big Bang, o tempo não existia. Não existe tempo sem matéria. E não sabemos como é um espaço sem tempo. Só conseguimos explicar nossa realidade levando em conta o tempo e seu efeito sobre o espaço e as coisas. O tempo cronológico, conhecido em grego como cronos, é uma força natural que organiza eventos em sequência, independentemente do agente. É inexorável, sempre faz o que deve ser feito. Caminha para frente por todos os segundos, minutos, horas, dias, anos e eras, até o limite de toda a matéria do universo. Ele afeta tudo. É o grande genitor de todos os eventos. As galáxias, estrelas, planetas, plantas, animais e organismos. Mas a partir de um certo momento, Cronos percebe que não está mais sozinho. Seres sencientes começam a ser espectadores de seus próprios comportamentos, capazes de refletir sobre si mesmos e perceber o tempo de forma diferente. Aprender, mudar, envelhecer, lembrar, amar, morrer. Surge então Kairos, o tempo subjetivo, o tempo percebido, o tempo interpretado, o tempo presente. É quando nossas atividades afetam diretamente nossa percepção de tempo. E também quando todas as distorções dessa relação vêm à tona. No mundo moderno em que vivemos, Kairos deixou de ter o seu potencial criativo e rebelde. Numa batalha inglória, tentamos controlar Cronos, que por sua vez nos controla para trabalhar mais, correr mais, consumir mais e com isso perder tempo de vida. Será que é possível reacender a chama da resistência de Kairos novamente? A relação entre o tempo cronológico, né, que seria o Cronos, e a percepção de tempo, ou como que você distribui suas atividades ao longo do tempo, que seria o Kairos, né? Na verdade é um conflito, né? Então, como o tempo a gente não cria, né, o tempo é algo que a gente experiencia, a gente mesmo tem que lidar com uma coisa que vai passar, independente do que a gente quer ou não, é um conflito. Percepção de tempo, apesar de ser algo muito básico, desde a física, mesmo na psicologia, tem uma diferença interessante entre 3 conceitos. Que é o conceito de tempo cronológico, a ideia de percepção de tempo e da percepção da passagem do tempo. Então tem o tempo físico, que é o tempo que a gente estuda no colégio, e já tem toda a sua discussão se existe ou não, quão maleável ele é, mas isso é razoavelmente independente do tempo percebido. Quando a gente fala que o Einstein dizia que o tempo era relativo, isso não tem nada a ver com o tempo ser relativo para nós, seres humanos. Mesmo que para a gente o tempo seja relativo, porque a gente imagina que como você percebe o tempo pode ser modulado por uma série de fatores. O que a gente chama de percepção de tempo, na verdade, envolve uma série de habilidades diferentes. E a gente acaba colocando tudo embaixo do mesmo guarda-chuva, mas são coisas um pouquinho diferentes que parece que tem uma certa relação entre si. Dentro de percepção de tempo, tem uma primeira diferenciação importante, que é a sensação que a gente tem do tempo passando durante um evento e a sensação que a gente tem de quanto tempo algo durou quando a gente tenta lembrar daquele evento. Então, enquanto o evento está passando, algo que modula muito nossa percepção de tempo é a atenção. Então, quando a gente presta atenção no tempo, sistematicamente o tempo não passa. Quando você está prestando atenção em alguma outra coisa, está se divertindo, o tempo passa muito rápido. Então, isso é verdade enquanto o evento está acontecendo. Na memória, parece que tem outros fatores que têm um papel importante aí. E aí parece que um fator importante é quantos eventos você lembra durante aquele período. Então, períodos vazios, você num ponto de ônibus que não está fazendo nada, quando você vai lembrar daquele evento, você tende a subestimar aquele intervalo. Período onde muita coisa aconteceu, quando você lembra, você tende a superestimar. Um exemplo que uma pesquisadora tem utilizado, que estuda memória e tempo, ela fala de quando ela estava em trabalho de parto, ela falou, bom, meu parto durou muitas horas, que durante o trabalho em si, parece que nunca ia acabar, mas os primeiros minutos que ela teve contato com o filho dela, que ela conheceu o filho dela, na memória parece que duraram muito mais do que o trabalho de parto. Então, também mostra um pouco essa dissociação e mostra também por que a gente acha que são coisas diferentes. Como a atenção
e memória modula a sensação de passagem de tempo durante de um jeito e memória de outro, a gente tem motivos para achar que são duas habilidades um pouco diferentes. E aí tem a terceira coisa, que é a passagem de tempo, que também é um pouco diferente, que é essa sensação que a gente tem do tempo passar mais rápido ou mais devagar durante um evento. Que também parece um pouco a ver com emoção, mas também tem algumas diferenças importantes aí. Então faz sentido dizer aquilo que o Carlos Drummond de Andrade falava, que era a definição de eterno, né? Ele dizia assim que eterno é tudo aquilo que dura uma fração de segundo, mas com tamanha intensidade que se petrifica e nenhuma força jamais resgata. Quando eu vejo um bebê nascer, eu gosto muito de olhar para os olhos do bebê. E cada bebê tem um olhar. E os bebês de hoje em dia, eles vêm com um chip assim, bem diferente do que os de antigamente. Os de antigamente demoravam para abrir os olhos, às vezes dias. Esses já nascem com os olhos abertos para o mundo, assim, a maioria. E um olhar penetrante, sabe? E cada um tem um olhar diferente. Toda vez que eu olho no olho deles, eu falo assim, gente, isso aqui é o início de uma biografia, né? A percepção de tempo e espaço no parto, ela é bem diferente da percepção da vida cotidiana, assim. Eu sinto que abre uma fenda de tempo e espaço, assim, sabe? Durante o trabalho de parto. E não importa muito se é um parto difícil ou se é um parto fluido, um parto fácil, um parto rápido. É uma outra qualidade de percepção. Porque a gente está muito inundado de hormônios que não são hormônios comuns a gente ter naquela quantidade. A gente tem esses hormônios, mas assim, é uma inundação, né, de hormônios. E a experiência que a gente está vivendo no nosso corpo, ela também não é nada ordinária, né? Então, todo o nosso sistema fica direcionado para aquela experiência e a gente não está com o nosso neocórtex, com a nossa parte racional, ligado no tempo cronológico. A gente não vê o tempo passar. Então é muito comum as mulheres no trabalho de parto se assustarem com o dia amanhecendo. Eu já tive mulheres que me perguntaram depois do parto, que sala que eu estava quando eu pari? Foi no centro cirúrgico ou foi na sala de parto normal? Porque ela estava no melhor lugar que ela poderia estar. Ela estava dentro dela, né? Ela não viu onde ela estava porque a percepção dela estava zero para fora. Ela consegue abstrair, assim, né? Ficar no límbico, no primitivo, sabe? É uma outra parte do cérebro que está mais acionada ali, né? E é muito bonito quando ela tem condições, inclusive no lugar onde ela está, de não precisar atender demandas do tempo cronológico e poder mergulhar nessa fenda de tempo e espaço que se abriu ali naquele momento. Uma coisa que é interessante pensar a respeito do puerpério, né, é que os dias passam muito devagar e os meses passam muito rápido. Então, cada dia parece um dia repetido. E eu já ouvi várias mulheres me falando isso. Nossa, todos os dias eu faço a mesma coisa, eu dou mamar, eu troco fralda, depois eu dou mamar de novo, depois eu troco fralda, aí eu ponho pra dormir já, ele acorda, eu já dou mamar de novo. E assim continua, né? E os meses, de repente, quando eu vejo, tá na introdução alimentar, tá engatinhando, e como assim que chegou até aqui? Eu sinto que a gente precisa pegar as nuances dos dias, porque a real é que se a gente prestar bem atenção, naquelas 24 horas, a criança está aprendendo muita coisa. Os primeiros 6 meses de vida de uma criança, provavelmente é o momento em que a gente aprende mais coisa na vida, assim. 6 meses, 1 ano, né? Que a gente aprende a se locomover, mexer o nosso corpo, falar, comer. A gente não fazia nada, nem respirar, a gente respirava pelo pulmão, né? São muitos aprendizados, assim. Agora, se a gente consegue pegar a nuance do dia, a gente consegue ver as sinapses acontecendo, sabe? Você vai acompanhando em cada troca de fralda um movimento novo, um olhar novo, um balbuciar novo, que de repente viram sílabas, que de repente viram palavras. Então é muito bonito isso, a gente poder ter tempo de qualidade e presença com a criança, porque a gente percebe essas nuances diferentes de quando a gente tá só no cumprir meta, sabe? Ticar a função do dia, assim. A gente uma vez conversou, né, sobre um livro do Oliver Burkeman, que chama 4.000 Semanas. Parece um número grande, 4.000, né? Não é tanto, dá 80 e poucos anos, né? 4.000 semanas. Que é mais ou menos a idade, de uma sociedade industrializada, rica, não é o caso do Brasil, infelizmente, mas uma sociedade rica, em torno de 80 anos é a média da vida das pessoas.
Se você parar que a gente tem em torno de uns 40, a gente está na metade, mais ou menos na metade do caminho, né, das 4.000 semanas. Se você parar para pensar que faltam 2.000 semanas na sua vida, é muito? Eu acho pouco. Acho que quando você para pensar que você só tem mais 2.000 fins de semana na sua vida, você só tem mais 2.000 semanas para ler livro, para ficar com suas pessoas queridas. E quando você para pensar, né, eu vou viver mais potencialmente 2.000 semanas, talvez pessoas da minha família vão viver menos. Então, não é que eu vou ter mais 2.000 semanas com meus pais, com meus avós, com meus bisavós. E a gente é muito ruim em conceitualizar tempo. A gente é muito ruim, né, em ter uma noção de quanto tempo é uma vida, quanto tempo é um século, quanto tempo é uma geração. Essa quantidade de semanas que você tem para viver não vai caber tudo que você quer fazer. Não tem como, então você vai ter que fazer escolhas. E essas escolhas geram conflito. O fato da gente se preocupar, o tempo está correndo atrás da gente, a gente correndo atrás dele, é porque a gente morre, né? Então, querendo ou não, o tempo de todos nós é limitado, é datado. Isso é bom, por um lado, porque se não fosse, se a gente vivesse para sempre, tivesse muito mais de 4.000 semanas, a gente não valorizaria os pequenos comportamentos que a gente produz. Nesse sentido, a gente entraria em anomia. A vida perderia o sentido. O indivíduo perde o sentido, né? O sentido de existência, né? Se você pensa na sociedade do trabalho, em que você vende uma parte do seu tempo, obviamente, para receber algo e transformar isso em usos, né? Então, também em comportamentos e prazeres e coisas do tipo, é uma outra economia, né? Uma parte vai ter que ser para o trabalho e com base no que você ganha nisso, você vai investir uma parte nos seus entes queridos ou em experiências, em coisas do tipo. Talvez o grande desafio hoje da modernidade não é o quanto de coisas você experiencia ou o quanto de coisas você tem, mas a sua capacidade de poder escolher as coisas mais significativas dentro de um espaço limitado. É claro que você poder fazer menos coisas, você poder dedicar mais atenção a cada uma dessas coisas, vai melhorar seu desempenho. Agora, tem que tomar cuidado para não individualizar um problema social. Então, falar para as pessoas, se desliguem na internet, usem menos redes sociais, façam menos tarefas, não encham seu dia de demandas, é algo que algumas pessoas podem, mas algumas não. E, de novo, essa divisão ela não é nem um pouco homogênea. Então, tem pessoas que podem se dar o luxo de desconectar, tem pessoas que podem se dar o luxo de se conectar menos, né, de dedicar mais tempo a algumas atividades. E tem outras que não. Porque não é justo, né? A gente não vive numa sociedade justa, infelizmente. Ainda no nosso mundo moderno, a gente não consegue produzir tempo. E você não experienciar esses momentos, né? Você pegar dias a fio passando e sem ver o dia passar, no fundo você está perdendo vida, é algo muito importante. Tem um socorrista que ele conta que no trabalho dele, ele enfrenta essa situação de ver pessoas que ele sabe que a pessoa vai morrer. Ela está com uma arritmia tal que ela vai entrar na fibrilação ventricular e ela vai ter que parar, e onde ele está não dá para ele cardioverter. Ou o que ele tem ali de recurso não é suficiente para manter a pessoa viva. Ou está atravessado de ferragens com sangramento imenso, está longe da base para poder transportar, ou se tirar ele das ferragens, ele vai sangrar mais e vai morrer. Ele sabe disso. E as pessoas perguntam para ele, eu vou morrer? E aí ele conta que ele não tinha coragem de falar que sim. Mas um belo dia, ele começou a responder essa pergunta com a verdade. E ao contrário do que ele esperava, que todo mundo dizia que ia acontecer, que as pessoas entravam em pânico, ele não via isso. Ele via nos olhos da pessoa uma paz imensa. A inquietude da gente na hora de morrer, subitamente, assim, agudamente, passa por essa avaliação do que foi nossa vida e 3 perguntas rondam. A minha vida faz sentido? Fez sentido eu estar nesse mundo? O que eu deixo de legado? O que eu deixo de lembrança para essas pessoas que eu convivia e para o mundo? E eu não queria ter feito mal para ninguém, eu queria pedir perdão. Então, esses 3 lugares são os lugares que estão mais disponíveis para a gente na hora de morrer do que o lugar do pânico, mesmo agudamente. Então, escolher o lugar do pânico é uma coisa muito mais rara do que a gente imagina. Por que a gente acha que o lugar do pânico é o mais frequentado? Porque nós ficamos em pânico quando a gente reflete sobre a nossa morte. Quando a gente pensa que ela pode acontecer, mas quando ela está acontecendo, você não vai entrar em pânico. Você tem coisas mais importantes para fazer do que ter a sensação de desespero. Eles se sentem muito em paz nesse momento. Os relatos de quase morte são praticamente todos assim. De dar uma sensação de paz maravilhosa, e a pessoa que tinha medo da morte perde o medo. Porque ela sente que é algo
como se fosse mesmo uma passagem, algo muito tranquilo. Então não dá o desejo de morrer, porque elas se sentem chamadas para dar continuidade na vida, no seu projeto de vida, no sentido de vida. Mas elas não têm mais medo que aconteça, porque elas já tiveram uma experiência que foi muito boa. Então é muito bonito isso, né? Porque você tem uma experiência boa, mas você não desejar apressar, porque você sente que vale a pena você continuar aqui. É bonito demais. Hoje a gente vive na sociedade mais tecnologicamente avançada que a gente conhece enquanto estamos aqui nesse tempo, né? 100 anos atrás, a vida era um pouco mais lenta, no sentido de produção de coisas, ou no sentido do que acontecia com a sua vida. Hoje você entra em contato com muito mais pessoas pela internet. Então, a sensação que gera é que, assim, o tempo cronológico é o mesmo, só que tem muito mais eventos, muito mais coisinhas acontecendo. Nesse sentido, você não dá conta de prestar atenção em tudo. Então, gera uma sensação que você sempre está perdendo algo, né? E isso parece que é um reflexo direto da tecnologia, de uma maior modernização, do fato do mundo estar mais complexo. E aí eu não dou conta de prestar atenção em tudo, toda a informação que está disponível. E isso gera também uma certa desadaptação. A atenção tem um papel fundamental na percepção de tempo. Quando sua atenção está alocada naquele evento, você percebe com mais devagar. Quando sua atenção está alocada em alguma outra coisa, o tempo passa voando. Então, qualquer coisa que chame a nossa atenção, que capture nossa atenção, vai fazer com que a gente não veja o tempo passando. E a gente está numa época onde você tem uma competição constante por sua atenção. Na rede social isso é muito forte. Na rede social você está lá navegando, você não tem atenção nenhuma no tempo, porque sua atenção está sendo capturada por uma série de eventos, mas quando termina e você põe o celular na mesa e você sai da rede social, nada de muito marcante aconteceu. Então, como são eventos corriqueiros, você não viu o tempo passar nem durante e nem depois. E fica essa sensação curiosa, né? Você não sabe para onde foi o tempo. Que é diferente de quando você tem sua atenção está alocada em alguma outra coisa, mas você tem uma série de lembranças daquilo. Porque pelo menos você consegue olhar e dizer, bom, meu tempo foi usado para tal coisa. E muita nossa sociedade hoje em dia você não tem mais isso. Então você não vê para onde seu tempo está indo. Isso é interessante, porque leva a crer que essa vida tecnologicamente bem abastada que a gente tem, no fundo é uma vida que a gente não merece viver, né? Porque a gente não guarda, não retém nada dela. A gente não guarda nada dela, e aí você tem uma série de outros problemas, né? Então, primeiro, você tem uma série de eventos capturando sua atenção, mas você tem essa demanda constante. Então, além de, uma vez que você está navegando, a sua atenção está sendo capturada por outras coisas, você tem essa demanda por navegar mais, você tem essa demanda por não ter mais tempo vazio. Então, tem pesquisas recentes que mostram que qualquer tempo vazio as pessoas tendem a preencher. Então, não se pode mais ter um tempo vazio, você não pode mais esperar no ponto de ônibus, né? Você não pode mais almoçar só almoçando. Você tem que esperar no ponto de ônibus lendo alguma coisa. Você tem que almoçar assistindo alguma coisa para melhorar a sua capacidade a longo prazo. Então, vem uma demanda enorme para você também, cada vez mais, fazer mais coisas. Essa noção falsa de produtividade, né? Produtividade no sentido de acumular coisas e não refletir sobre as coisas que você produz, né? Aí, no caso, não produz nada, né? Você só é alvo de várias informações trazidas por outras pessoas. Daí você produz muito pouco. O que as tecnologias digitais elas têm promovido, entre várias mudanças importantes, é efetivamente a aceleração da vida, né? Porque você está o tempo todo conectado, você está usando dispositivos digitais que te acompanham e que tem essa sensação de que você precisa estar o tempo todo sabendo o que está acontecendo. Agora, com a tua família, com os teus amigos, com o seu ambiente de trabalho. Então, essa velocidade que tem a ver com o tempo, né, a velocidade newtoniana, ela é acelerada muito e ela acompanha o sistema, porque a pessoa entra numa rede social, a rede social sabe que é ela e vai organizar a primeira página em função dos interesses não somente dela, mas dos interesses comerciais da plataforma, que em geral é vender, né? Então ela te coloca em amostras o tempo todo. Alguns chamam de bolhas, mas não é só bolha, porque o tempo todo você está sendo colocado em amostras que os algoritmos te colocam. E quem organiza a amostra? O algoritmo. Mas quem
está pedindo aquela amostra? Alguém, uma agência, uma empresa, um prestador de serviço que quer te atingir. Ou um ideólogo que pagou por isso. Então, na verdade, isso gerou um outro tipo de negócio, né? Porque antes a gente está acostumado assim, eu produzo algo, eu vendo, você paga e compra. Não, agora não, né? Eu te dou algo de graça, você usa a minha infraestrutura, eu coleto os dados, eu tiro a sua alma, transformo ela em códigos, passo por aprendizado de máquina, extraio o seu padrão de comportamento e aí eu tenho você pronto para quem fala, olha, eu quero um cara que torce pro Corinthians, que tem uma idade tal, que gosta de pizza, que tenha uma adesão política X, aí eu atinjo esse microsegmento. No mundo anterior da comunicação de massa analógica, isso não era possível de fazer. E isso porque eu estou dentro de uma lógica de cada vez mais ser capaz de prender sua atenção e transformar essa sua concentração momentânea em algum negócio, em algo que eu vou te vender ou que eu vou te influenciar. Então isso, alguns pesquisadores, eu inclusive, nós chamamos isso de modulação do comportamento. O que é a principal forma que essas plataformas atuam é modulando o nosso comportamento. Nosso comportamento, ele poderia ser muito grande, mas eles vão reduzindo as opções de atividade, de ação, principalmente pelo controle do olhar. Aí você fala, não, a plataforma não produz conteúdo, então ela não influencia nada. Claro que ela influencia. Por quê? Porque ela monta aquilo que você vai ver, que você vai ler, que você vai ouvir. E quem monta? Um sistema algorítmico, em geral, uma rede artificial, né, uma rede neural artificial, que é um tipo de aprendizado profundo, que é chamado de inteligência artificial. Mas, na verdade, são sistemas automatizados que aplicam estatística e probabilidade com alto poder computacional. A velocidade interessa a um consumo, a quem vende e ao sistema. O sistema, você tem que estar o tempo todo criando, vendendo e consumindo, porque senão o sistema desaba. A nossa sociedade tem que controlar, tem que governar isso. Então a gente tem que começar a quebrar esse poder descomunal dessas big techs que diz que elas fazem, o que é uma loucura, né? Que o que elas fazem beneficia todos os povos do mundo. Não é verdade, as culturas são diferentes, elas, ao contrário, elas tornam tudo plano, elas querem derrubar a diversidade. A gente pode enfrentar isso, mas é uma longa disputa, são várias batalhas, porque isso mexeu com o comportamento das pessoas, né? E isso forma sujeitos, que eu falo, sujeitos que são velozes, mas são cansados, né? Sujeitos cada vez mais cansados, cada vez mais doentes, né? Cada vez mais sem capacidade de concentração. E aí, crianças com remédio tarja preta para poder se concentrar. Mas não é só um problema físico, é um problema da lógica social que leva os sujeitos a serem sujeitos de uma velocidade que não é razoável, né? É isso que está acontecendo.